está aqui num lugar que foi muito importante para mim em relação ao território da Maré. Em 2003, eu conheci a Maré através do SEAD. Tem 15 anos agora. Isso foi na época através do Bruno Paixão, que era estudante de geografia, graduação, aqui no Fundão, onde eu estava fazendo o intercâmbio. Aí ele morava na Nova Holanda, onde hoje em dia tem, né, ele está tentando movimentar algumas coisas também perto da divisa. Aí ele atuava no SEAD, que na época tinha Nova Holanda, Timbal, era tudo SEAD. E, enfim, eu moro aqui desde 2008, aqui no Morro do Timbal. Primeiro meio ano na casa do Alexandre, um amigo aqui do Morro. E eu me formei em Geografia na Alemanha e fiquei 5 anos sem contato com a academia, diretamente, sem nenhum vínculo formal. Principalmente eu atuava aqui no professor de inglês, aí participava dos movimentos sociais acontecendo. Então não tinha inclusive nenhum objetivo específico em relação ao trabalho acadêmico. Isso acabou se dando depois. A gente vai falar um pouco sobre isso nessa questão, relações possíveis, desejáveis ou não também entre academia, movimento social, né, trajetória pessoal nossa e tudo mais. Então, agora são 10 anos que eu moro aqui, desde 2010 participo do Coletivo Roça, que é um coletivo que tem um espaço comunitário aqui perto, que trabalha com uma pegada de coletivismo econômico, ao mesmo tempo uma atuação comunitária, uma coisa que meio que fortalece a outra. Essa é um pouco a proposta do nosso trabalho. Faz pesquisa, evidentemente a gente recebe dinheiro em nome de alguma causa, né? E, por exemplo, porque tem uma linha tênue entre se promover e compartilhar o conhecimento que você adquire por conta dessa causa que você diz querer refletir e defender na pesquisa. Quando você faz uma pesquisa com relação com um território e uma causa de um território, por exemplo, no nosso caso, da pesquisa Minhocas Urbanas, soberania alimentar, a gente evidentemente não diz só querer pesquisar aquilo, né? A gente deseja que a situação melhore em relação à alimentação e saúde do território. Então, a gente tem 16 meses nesse projeto de pesquisa e eu acho que, devido a uma série de coisas que a gente vai poder discutir um pouco melhor e tal, é claro que a gente está muito aquém ainda do que a gente gostaria em termos de compartilhar o processo com as pessoas, né? No nosso caso é uma pesquisa coletiva, vai ser muita gente falando, muitas vozes, e a ideia é muito mais compartilhar também num contexto onde nós mesmos estamos vendo que produzir textualmente não é fácil, um processo que a gente está, isso nunca é fácil, e também não alcança o mesmo grupo de pessoas, né? O audiovisual, obviamente, alcança ainda um grupo maior de pessoas e talvez mais longe também daqui, o que for. A gente depois pode pegar um documentário de 10, 15 minutos, né? Faz uma legenda em inglês e você já consegue compartilhar uma coisa, né, com muita gente que talvez se fosse um texto não teria o mesmo alcance. Quando evidentemente a gente falou, né, a pesquisa como ferramenta de luta, enquanto, né, a questão principal aqui, e é claro que como eu estou trazendo um pouco uma experiência que ganhou forma de um livro, mas na verdade vem de uma coisa maior, que é uma tese de doutorado, uma pesquisa de doutorado, tudo, eu vou trazer um pouco essa experiência mesmo, pessoal minha e tal, que alguns de vocês já conhecem bem melhor, porque eu acho que é essa a relação que a gente quer conversar aqui. Qual é a relação de cada um de nós? Por que a gente pensa em criar relações entre a nossa atuação, né, enquanto sujeito, a nossa atuação nos movimentos sociais, comunitários e tal, e a academia? Por que a gente pensa sobre isso? Por que cria essa relação? Não é simplesmente uma necessidade, porque afinal eu tenho que trabalhar em algum lugar, preciso de dinheiro e já que estou num local onde também atua assim, então é um pragmatismo ali, ou é algo que a gente acha que a ciência realmente tem um potencial de fortalecer os processos que a gente faz parte, enfim, é uma gama de questões ali, né? E aí, trazendo um pouco a minha própria experiência, a minha relação que eu construí entre academia, movimento social e também atuação política, talvez, eu espero poder abrir o debate com vocês sobre desafios, problemas, limites e também potencialidades desse processo, né? Então eu vou começar com vocês um pouco falando do que eu trabalhei, do que seria uma pesquisa de doutorado, né? Em relação a isso, já é muito claro
que a metodologia da pesquisação, que eu entendo como um campo amplo de formas de relacionar a prática e a teoria de uma forma não distanciada. Ele, politicamente falando, esse campo, ele tem diversas ramificações. O que me interessa é um campo da pesquisação politicamente engajado que se posiciona abertamente. E quando eu digo abertamente, no sentido de que onde eu vou fazer debates na universidade, eu falo abertamente qual é o meu grupo, qual é o meu posicionamento político, porque eu acho que é um lugar onde a gente deve promover a troca de ideias e não esconder o nosso posicionamento político. E isso que muitos fazem. Na verdade, a forma neutra de se produzir ciência, antes de tudo, é esconder o seu projeto político. Você esconde ele atrás de uma suposta objetividade científica. Então a gente quebra com essa, seria um muro de fumaça que se constrói ali para realmente ofuscar a origem e a motivação de uma pesquisa, contextualizando. Quem sou eu, de onde falo, por que sou eu aqui falando sobre isso? Só que, novamente, uma linha tênue também, não caindo nessa coisa de, é isso que importa. Não é isso é um meio para a gente poder conversar os temas, mas não é o fim, porque isso também acontece. Como a academia é muito individualista e promove muito a questão do acadêmico indivíduo, a gente também pode rapidamente cair nesse, eu vou só refletir a minha relação enquanto sujeito com o território. Não. Isso tem que ser discutido para a gente conseguir trabalhar. Mas o objetivo maior é melhorar as condições de vida através do fortalecimento das lutas que a gente integra ou dialoga nos territórios que a gente vive e trabalha. Eu coloquei aqui uma questão de relação de temporalidades, que eu acho que mostra um pouco o que eu quero dizer, que na relação à academia, a atuação no campo social, o que tem que vir em primeiro lugar é a atuação no campo social. Senão, não tem uma autonomia dessa atuação. Isso aqui eu demonstro a partir de uma questão que é a inserção no convívio do trabalho de base, começa em 2008, aqui em 2016. No meu caso, como eu falei, entre 2008 e 2011 eu não pensei na academia. Eu pensei em querer vir aqui e participar das coisas. A gente fez o Espaço Sobrado em 2009, o bloco, desde que eu conheço a Maré, conheço o bloco, então participei, aprendi muito com o bloco. E sempre as mobilizações, 2009, por exemplo, a gente, com a guerra lá no Pinheiro, no Rio do João, a gente participou todo mundo, eu acho, da mobilização da marcha que teve, pela vida contra o extermínio, enfim, são coisas que eu participei politicamente. Enquanto sujeito querendo estar atuando no território junto às pessoas aqui. Quando eu volto a me articular com a academia, aí tem um conjunto de necessidades. Uma delas é vínculo institucional, porque eu preciso de um visto enquanto estadia enquanto morador no Brasil. E é claro que no segundo plano vem também, isso também é uma profissão, ganhar um dinheiro, me produzir economicamente. Só que é claro que para isso também, na verdade, eu sempre tive não uma proposta só. Eu faço parte de um coletivo que produz cerveja artesanal e recebe minimamente uma renda com isso. É longe de estar onde a gente queria estar com isso, mas eu acho que para mim, nessa relação academia, campo profissional, eu não me construo dependendo de um espaço só, porque isso me construiria como um sujeito muito independente daquele espaço. Se eu dependo totalmente da academia, eu não vou ter a mesma liberdade de defender as minhas ideias lá dentro, do que se eu posso dizer que, olha só, eu acho que aqui é um espaço de articulação importante. Agora, na hora que vocês tentam silenciar as ideias das pessoas, eu vou ter que me submeter totalmente a editais e lógica de financiamento de pesquisa, é a hora que eu vou meter o pé. Aí eu quero fazer outras coisas. Então, por exemplo, nessa questão, ainda para mim sempre o coletivo que eu faço parte. Ele pode sempre ser ativado em maior ou menor grau, também ser uma fonte de renda complementar. Dependendo de quantas horas eu trabalho nele, pode ser mais ou menos dinheiro. Então, o que eu coloco aqui é quando começa essa iniciação convívio e continua, até hoje ele vai continuar amanhã, e aí, por exemplo, duração de investigação militante do doutorado. Isso aí tem limite.
teve um início, né, processo seletivo para participar de um curso, e aí a gente vai pesquisando, vai fazendo, né, o que tem que fazer quando doutorando, aí tem que participar de eventos acadêmicos, tem que publicar, essas coisas todas, você também já conhece. Quando isso acontece e eu não estou a fim de fazer, eu faço porque eu compromisso profissional. Quando isso acontece num contexto que é bacana, aí já vira outra coisa, vira algo para além disso. E nessa carreira acadêmica aqui, teve as duas coisas. Teve encontros totalmente com companheiros libertários, em outros espaços de luta e tal, que eu vou com toda vontade. Aí tem outros que, vamos supor, pós-graduação de geografia, o encontro de o ENAPTED. Aí você vai lá e é uma coisa assim, tem coisas interessantes e tem coisas muito chatas. Então, é muito mais um compromisso profissional. Então, acho que está sempre se construindo ali. Então, isso sobre a questão um pouco da relação aqui já falando. Quando eu vou para a academia para um projeto de doutorado, já é uma coisa muito, vamos dizer assim, o doutorado, na minha opinião, é o tempo mais longo que vamos ter em toda a nossa vida de realmente aprofundar um conjunto de questões. Isso nunca aconteceu antes, né, porque as outras coisas, graduação, mestrado, são bem mais curtas, e nunca mais vai acontecer depois, porque se a gente continua pesquisando, a gente vai estar sempre atrelado a uma questão administrativa, estrutural muito maior do que naquele momento do doutorado. O doutorado, a partir do momento que você consegue um doutorado com bolsa, você realmente tem 3, 4 anos com muito tempo para se dedicar às questões que você se propõe a pesquisar. Para vocês terem uma ideia, esse ano, a nossa pesquisa Minhocas Urbanas, eu acho que 90%. Senta ali, lá da Alessandra, se eu li, de fato, com calma, 10 textos durante esse ano, seria muito. Porque eu estou o tempo todo repetindo. Coordenação de uma pesquisa que vira outra coisa. Aí tem a interlocução com a Inglaterra, a questão de finanças, de problema para resolver. O que não quer dizer que não tem outras formas de leitura. Todas as nossas ações no território, todas as nossas reuniões, a gente aprende muita coisa. Mas eu estou falando no sentido de montar uma biblioteca que vai falar de soberania alimentar, eu vou lá ler e dizer, o indiano fulano de pau já discute isso desde a década de 90. Eu não tenho essa bagagem desse ano de pesquisa, eu tenho essa bagagem da minha pesquisa de doutorado. Porque lá você realmente você é pago para fazer aquilo ali, você é pago para ler livro, você é pago para refletir questões. E nem antes nem depois eu acredito encontrar essas condições novamente. Quando eu volto então para a academia, aí eu concentro numa questão principal: como em territórios de resistência, favelas, práticas de resistência explícita de grupos que realizam trabalho de base articulam-se com uma diversidade de práticas resistentes implícitas e explícitas das classes periféricas. É uma mega questão assim, mas acho que dá para entender mais ou menos de onde eu venho. Primeiro, a abordagem da favela como território de resistência. É uma total superação de olhar para os territórios periféricos enquanto espaços de carência e de falta. É o que a gente mais encontrava. Inclusive eu reproduzi esse olhar. Em 2008 e 2009, qual era a minha ideia inicial? Era olhar para os movimentos sociais do campo, que tem uma história de sucesso de luta no Brasil que é impressionante. A partir daí tentar entender quais são os problemas da cidade que levam ao fato de que a gente não tem nada parecido com o MST, MPA, MAB no espaço urbano. Só que aí, naquela época, eu sempre trago esse livro porque ele me influenciou tanto, o Alzirec, no Uruguai, que veio também algumas semanas atrás visitar a gente aqui no Rio. Ele tem uma abordagem, territórios em resistência, que ele traz experiências com movimentos sociais do campo, movimentos indígenas em toda a América Latina, América Central, onde for, América do Sul, América Central, e ele joga, eu entendo que ele joga isso, ele traz uma gama de experiências junto a movimentos sociais territoriais do campo, ele dialoga com o campo da geografia, obviamente que ele dialoga com o meu campo, então, comigo, com os meus interesses, mas antes de tudo ele constrói com isso uma rede de compreensão, que seria uma rede epistemológica, e joga isso para tentar compreender o espaço urbano. Aí ele vai dizer que, olha, tem muitas formas, e isso está na minha pergunta aqui,
formas implícitas e explícitas, que os territórios periféricos da cidade se constroem enquanto espaços de existência. E por exemplo, o que a gente faz muito quando tem pessoas que visitam aqui o nosso território, a gente vai no museu, que realmente acho que é um ótimo lugar para compreender isso de forma conseguir ver, tocar em tudo, assim, realmente compreender. O Bruno, quando a gente estava lá inaugurando o espaço, que ele está começando, onde ele morava antigamente, ele falou que, olha, a galera da Maré até lutou por espaço e por terra, na verdade ele falou, lutou por terra que nem existia. Os maranhenses lutaram por terra que nem existia, porque começaram a construir em palafita, acima de água. Por quê? Porque aqui não tinha morro íngreme, a gente sabe que na Zona Sul, quanto mais íngreme o morro, né, mais difícil para a arquitetura que constrói para a classe média e alta construir algo, então são as áreas que o pobre chegando do Nordeste em busca de trabalho poderia conseguir um espaço na cidade para viver. Aqui na Zona Norte já era diferente, nessa área aqui, área plana. A gente tem aqueles bairros aqui, né, Bom Sucesso, tudo é área plana. Então não temos muito, aí depois vem o Alemão, aí já é diferente, novamente morro, dá para viver. Aqui não era assim. Então a gente tem na Maré uma área muito grande e excepcionalmente muito plana, por se tratar de um conjunto de favelas tão próximo ao centro da cidade. Por quê? Porque não era terra. Então, isso tudo, né, implica no grau da importância das resistências que levam aos territórios periféricos, à constituição desses territórios. A questão principal aqui, eu faço isso dentro de uma proposta de uma investigação militante. Isso significa que me interessa refletir algo não pensando sobre uma temática e sobre um território, objetivando a relação de construção. Não, eu quero saber algo a partir de um território, a partir de uma prática, uma relação sujeito-sujeito. O próprio Rosenberg ele vai dizer que uma das principais e talvez piores heranças que diz da ciência em relação à colonialidade do saber é a construção sujeito-objeto. A gente objetiva o saber, então objetiva os sujeitos. Vocês, na pesquisa, os moradores da Maré não são sujeitos. Inclusive, na formulação de políticas públicas, normalmente se trabalha com dados, porcentagens. E quando se buscam opiniões qualificadas, né? Quando você faz entrevistas qualitativas com pessoas, nunca quase são os moradores que vão falar de sua situação. São pessoas que estudam sobre a situação desse morador. Então você cria sempre esse binômio, esse antagonismo ali. É o sujeito daquele que sabe, o sujeito pesquisador, aí do outro lado você tem o objeto, né, que é o morador da favela, que é a favela enquanto território. Então, numa questão de pesquisação, isso muda. Desculpa, estou pulando um pouco, eu quero chegar aqui. É um pouco difícil de conseguir entender, mas isso aí na verdade era o conjunto de conceitos, ideias, abordagens que formaram a base do meu projeto da pesquisa de doutorado. E aqui já é uma ferramenta estratégica, na verdade, porque isso eu fiz para o processo seletivo na UF. Eu estava no ITU, já tinha feito um ano de doutorado, não era um lugar tão propício para a minha perspectiva do que o olhar, porque o ITU é um lugar mais institucional, tem um olhar muito para o Estado, enquanto Estado. Não que não seria possível, né, trabalhar dessa forma lá, mas eu vi que voltando para a geografia e tentando uma bolsa na UF, eu tive mais facilidade de formular as ideias. Então, eu falo ferramenta estratégica porque o processo seletivo é meritocracia pura, então é competição, tem que ser melhor do que o outro. Então, o que a gente faz para ser melhor do que o outro? Estruturar bem as ideias, demonstrar que são relevantes e apresentar isso de alguma forma. Esse processo seletivo, por exemplo, tinha uma apresentação de PowerPoint de 10 minutos para você defender o projeto. Então eu joguei isso na mão de cada um da banca, depois eu quebrei isso em partes, obviamente bem mais legíveis, e isso virou a apresentação de 10 minutos da minha defesa. Desde então eu trago sempre isso para compartilhar mesmo, para as pessoas poderem, talvez, também conseguir construir seus projetos então, de uma forma que consegue, dentro da lógica meritocrática, demonstrar que seu projeto tem relevância e deve ser considerado. E como eu considero que nos nossos meios todos os trabalhos são relevantes e devem ser considerados, quanto mais forte o projeto, melhor para a gente, para os nossos.
O que me interessa aqui é a favela território de existência, mas não olhando de qualquer lugar. Eu estou olhando a partir do movimento social de base, que eu entendo aqui como forma de resistência explícita. Deixa eu ver aqui. Não precisa. A questão é formas de resistência implícitas e ocultas que constituem o território da favela e formas explícitas. O que eu entendo como formas explícitas? Onde pessoas se reúnem e dizem, olha, isso não me agrada, vamos fazer algo para mudar. Eu acho que não temos emprego suficiente. Quando tem emprego na favela, por exemplo, são muitas vezes formas de exploração e de relações precárias de trabalho, porque a gente não tenta construir uma forma coletiva de trabalho. Isso é um exemplo disso. Uma forma explícita você existir. Uma forma implícita seria uma família fazer a mesma coisa que a gente faz no coletivo nossa, criar uma sobrevivência econômica, mas nem discute isso enquanto ato de resistência. E talvez, por conta disso, acaba reproduzindo algumas das coisas que talvez nem queria reproduzir. Por exemplo, é possível que tenha fortes elementos de exploração dentro de uma economia familiar, por exemplo. Que a avó, talvez, que não tem mais um trabalho lá fora da favela, ela vai ter que ficar todo dia, 10 horas, lá na vendinha, porque na verdade não gera renda o suficiente para pagar alguém dignamente. Então a única que sobra é a avó da família. Enfim, então, mas isso não invalida essa forma. Mas eu estou tentando comparar aqui formas implícitas e explícitas de existência. Todas as famílias existem se construindo a sua sobrevivência. E aí, nesse jogo explícito e implícito, o interessante para a gente no movimento social é exatamente para mim o jogo entre esses dois. O nosso objetivo é tornar explícito as formas implícitas de existência, enquanto que aquilo que a gente faz explicitamente, a gente gostaria que cada vez mais fosse uma prática implícita no território. Se a gente fala em alimentação saudável, se ela é uma alimentação saudável só enquanto que a gente fica muito em cima da temática e tem que comer, não se implicitou, não virou uma prática de existência intrínseca do território. A partir do momento que, por exemplo, tem um resgate do café da manhã nordestino, e as pessoas naturalmente voltam a consumir batata doce e aipim de manhã, no lugar só do pão francês, vamos dizer assim, misturam as coisas de uma forma mais saudável para eles, a gente criou uma implicitação de uma proposta explícita de fortalecimento de um território. Então isso eu estou misturando muito aqui, diversas questões assim, abordagem à matemática, como eu relaciono isso com uma prática minha de participação no movimento social de base. E aqui, quando eu apresento isso dentro da tese, vocês estão vendo que tem novamente uma questão de temporalidade, os quais grupos eu participo, o que está acontecendo entre esses grupos, aí tem uma articulação de grupos autônomos, que a gente fazia parte, a rede de economias coletivas, grande importância do movimento das comunidades populares, que o ela faz parte de todo esse processo. Em algum momento eu até queria falar mais sobre eles, a gente vê se traz alguém também para poder falar sobre, que é um trabalho impressionante, que trabalha com coletivismo econômico, trabalho comunitário. Aqui no Rio, o trabalho mais forte desse movimento acontece na favela Chico Mendes, na Pavuna. Então, esse projeto de pesquisa de doutorado, ele acaba desdobrando em 3 pilares principais. A primeira, e isso na verdade é também a discussão desse primeiro livrinho que eu acabei pegando uma parte da tese e transformando num livro. O porquê também a gente pode falar de será que precisa de um livro? Tem um livro? Porque dessa forma então, pode ser uma outra discussão. Os 3 pilares são uma geografia em movimento, a ciência como ferramenta de luta, que exatamente o tema desse livro e foi um dos capítulos principais da tese. Nós temos a favela como território de resistência, ali vai ter uma discussão muito mais assim, teórica, conceitual, sem deixar de ter um diálogo forte com o empírico, mas ali que eu mergulho no conceito de território dentro da geografia. Eu trago a ideia da luta de classe, eu trago uma ideia de relações de centro e periferia em múltiplas escalas, entre sujeitos, para ao mesmo tempo dar conta da complexidade das nossas relações, sem abrir mão do antagonismo que vem, na minha opinião, da luta de classe, que não deixa de existir só por se complexificar no território, ele ainda está presente.
E aí, o terceiro capítulo desse trabalho, da pesquisa, é um campo temático. É realmente a relação dos movimentos sociais de base com seus territórios, onde nós fizemos com 4 coletivos. Aí entra o coletivo que eu faço parte, que é o coletivo Roça. E aí entra o coletivo Roça, entra a comunidade popular, o movimento das comunidades populares nos Chiquinenses, entra o grupo de hip hop no Não Se Cala, e entra o coletivo Ocupado Alemão no Alemão. Com todos esses grupos, depois de um processo muito mais amplo e de muitos erros e acertos assim, tentando se achar, o modelo que encontramos era oficinas de autorreflexão, gravadas em áudio, foram 2 ou 3 encontros de conversas. Aí depois eu sentei, peguei todos os áudios e fui escrever um texto me imaginando alguém do grupo. Ou seja, eu escrevi textos na primeira pessoa do plural. O nosso trabalho é... E fiquei um pouco nervoso, mas obviamente, como é que eu vou me apropriar disso? Só que, escrevendo esses textos, não era o ponto final da produção desse texto. Eu levei os textos de volta para uma redação final junto ao grupo. Então os grupos falaram, isso tem nada a ver, isso eu falei. Obviamente os grupos se reconheceram fortemente esse texto, porque todo o texto foi baseado nos depoimentos das pessoas do grupo dentro do texto. Inclusive, às vezes, eu citava as pessoas e às vezes virava produção textual minha, mas resumindo o que o grupo estava dizendo. Né? E esses 3 pilares temáticos, eles se relacionam no sentido em que cada um é um pouco independente do outro, mas principalmente aquele que a gente discutiu hoje ganha importância para poder abrir caminho para poder fazer o segundo e terceiro na academia, onde, por exemplo, peraí, você é o autor, como é que você vai colocar dentro do seu texto produção textual de outras pessoas, por exemplo, junto a outras pessoas? Não, isso você não pode. Só que esse não pode, né, seria viável no sentido de, mas é sujeito-objeto, qual o seu objeto de pesquisa? Não, mas peraí, a minha abordagem é totalmente diferente. É investigação militante, é a construção de saberes com e não saberes sobre. Então, a gente se arma nesse sentido para defender a própria proposta através de se referenciar dentro do campo das ciências sociais, evidentemente. Quem já fez o quê? Aqui não tem invenção de roda nova nenhuma. Tudo já foi feito em algum momento, tem muitas propostas que estão por aí, e cada vez que a gente atua, é claro que num contexto novo, então algo novo nasce ali também, mas não é algo novo que nasce do zero. Tanto que eu falo muito mais em geração e construção do que propriamente em criação. Eu não sou muito fã de criação, da ideia de criação. Criação tem algo que vem do zero. Acho que eu construí, por exemplo, uma casa com tijolos. Então, quando a gente gera saberes novos que vêm das práticas existentes, a gente pega tijolos que estão ali e talvez ainda não ganharam a forma de uma casa. Talvez o nosso processo coletivo de reflexão pode fazer com que aquilo ali se forme num andar de uma casa, inclusive com laje, para poder continuar construindo. E não como fazem os projetos aqui de arquitetura com telhado para impedir que tenha construção para cima. Né? A favela ensina muitas coisas nessas próprias leituras da dinâmica espacial também, como as pessoas constroem suas vidas. Né? E, olha, eu não sei, agora estou um pouco em dúvida, se a gente vai um pouco, eu continuo mais 10, 15 minutos, aí a gente faz o debate, ou se eu paro aqui, vocês fazem perguntas, depoimentos, e aí, num diálogo, eu volto a algumas dessas questões que eu trouxe, assim. O que vocês preferem? Acho que você pode continuar e fazer um debate final. Né? Não, na verdade é uma pergunta que tem embutida nela, ainda dá para acompanhar, tá tranquilo? Também tem porque eu estou um pouco assim, eu estou vendo que obviamente são muitas coisas, ainda mais conversando com vocês, tem muita vontade de trocar essa ideia e tal, aí fica uma coisa um pouco mais difícil ainda até decidir o que trazer, o que não nesse pouco tempo. O que foi? Opa! Qual foi? Tá bem? Segura. Resistiu. Qual é o que você quer falar, gato?
tentar trazer agora uma parte, então agora eu vou tentar, talvez agora o meu norte pode ser um pouco mais realmente a estrutura desse livrinho, para também não me entender demais e tal. O livro Como a Geografia em Movimento, a Ciência como Ferramenta de Luta, é uma revisão, é uma reorganização das ideias, uma primeira parte desse processo de pesquisa, né? E esse livro, ele tem uma questão onde eu vou discutir geografia, vivência e militância, um pouco, na verdade bastante o que eu fiz nessa primeira parte, essa relação, o que cada um de nós faz, por que está na academia também ou não, o que busca na ciência, o que busca no seu fazer no território e tudo mais. E isso aí, na verdade, culmina em algo que eu vou discutir com vocês aqui agora, que é a relação entre prática, teoria e ideologia. Aí tem um segundo capítulo, que são exemplos de pesquisação ou investigação militante de outras épocas, outros contextos. E depois eu só vou mostrar para vocês mais ou menos os capítulos, para que, se quiserem entrar um pouco mais em um ou outro exemplo, a gente poder fazer isso também. E o terceiro, na verdade, é uma discussão de saberes e sujeitos em movimento, porque se fala muito sobre essa coisa do diálogo de saberes, né? Isso é todo um campo nas ciências sociais. O Boaventura de Souza Santos, que já veio falar aqui no museu, inclusive, tem um tempo atrás e tal, ele marca esse território muito fortemente com contribuições, assim, bem legais sobre essa questão, ecologia de saberes, diálogo de saberes. Mas como de fato isso acontece no processo de pesquisa, quais são os limites e tudo mais. Isso seria mais ou menos a terceira parte do livro. Nessa primeira parte, que é a vivência e tal, qual é a minha pegada aqui? É claramente uma pegada que vem da própria experiência, porque ali eu tenho alguma confiança que aquilo que eu vou falar também tem uma base, né? Quando eu falo com vocês sobre essa relação movimento social de base e academia, como a gente vai compreender isso, né, num contexto inclusive de diálogo de saberes e fazeres. Na época que eu ingressei, voltei à universidade, eu também participava de uma organização política, que era a FAD, Federação Anarquista do Rio de Janeiro. Ou seja, independente dessa atuação numa organização política, para mim, claramente, eu atuo e me articulo, né, enquanto sujeito claramente com uma ideologia, vamos dizer assim, um campo ideológico marcado, que é o anarquismo, o pensamento libertário no sentido amplo. Então, no campo da ideologia, tem ali a militância política e a questão de se organizar politicamente como eixo. Aí tem a convivência e o trabalho de base. Para mim, claramente, um trabalho de base sem convivência, evidentemente, não existe. Então, a vivência e a convivência são o fundamento a partir do qual é possível se envolver com o trabalho de base. Isso seria o campo da prática. Aí vocês vão ver lá o coletivo Espaço Comunitário Roça, as articulações a partir do espaço mais. E aí tem o campo da ciência, que é a geografia em movimento, no meu caso chamo em movimento, tanto uma geografia que se movimenta junto, né, aos grupos de existência e tal, quanto uma geografia que está em movimento, ou seja, no movimento em movimento, nesse sentido. Tanto que eu coloco também um S depois, em movimentos, né, tanto em movimentos sociais, quanto movimentos espirais entre prática e teoria e tudo mais, articulando esses campos. Agora, tem uma coisa importante. Quando a gente fala em ideologia, né, dentro do próprio campo das ciências sociais, não tem uma compreensão, vamos dizer assim, um consenso comum como compreender a ideologia. Tem dois campos que entendem bem diferenciadamente ideologia. O marxismo mais clássico, e com ele, por exemplo, um geógrafo como Milton Santos, que é discutido dentro de geografia, vai entender a ideologia como falsa consciência. A ideologia como falsa consciência no sentido de que você não tem uma compreensão objetiva da realidade. Você tem uma compreensão, vamos dizer assim, falsificada, você está sendo enganado. Aí vem atrelado a essa ideia da ideologia como falsa consciência, evidentemente a ideia da alienação, que é um conceito que também não utilizo muito, não é uma coisa que eu acho que é isso que está acontecendo de fato. Ou seja, eu não sou tão adepto a essa compreensão da concepção de ideologia como falsa consciência. Eu venho mais, aí eu misturo discussões que vêm do campo ideológico do anarquismo, tanto quanto que vêm de dentro da ciência geográfica e ciências sociais. Seria muito mais, cada um de nós tem a nossa ideologia.
ideologia. Ela não precisa estar necessariamente explícita. A ideologia, como um conjunto de convicções, ideias, inclusive que tem uma dimensão ética ali, tem uma dimensão moral, mas como a gente se posiciona, o que você defende, em quem você vota ou não vota também se não vota, quem você apoia politicamente, com quem você se articula. Se você faz isso citando lá um autor tal, porque você acha que concorda com a sua teoria, ou se você faz isso porque você é adepto a uma cultura onde isso é muito fortemente difundido e é isso que você acredita, não importa. Tudo aquilo ali vai ser baseado na sua ideologia. Então, quando eu falo em ideologia, eu falo nesse sentido, conjunto de convicções e ideias, e não enquanto falsa consciência. Então, a minha ideia, quando eu falo em geografia, ou ciência em movimento, e penso a pesquisa como ferramenta de luta, na verdade eu tento articular essas três dimensões: movimento social, geografia e ideologia. E aí, eu coloquei uma coisa ali: se o sujeito pesquisador não é evidentemente responsável pelo estado de ser da ciência em si, ele em sua prática tampouco é obrigado a simplesmente aceitá-lo e reproduzi-lo. A reflexão da luta pela transformação é também uma luta pela transformação da reflexão, né? Tem essa relação ali. A responsabilidade, a gente que trabalha com a ciência, não simplesmente aceitar as coisas tais como elas são, mas evidentemente também reverter um pouco ali e mexer nessa coisa toda. Quando eu falo sobre isso, tem uma outra coisa muito importante, evidentemente, de discutir quando eu falo isso com vocês aqui, a gente que trabalha na favela. Eu sempre destaco que eu, enquanto sujeito, homem branco, da Europa Central, eu tenho muito mais facilidade na universidade de criticar o estado das coisas e o status quo. Eu tenho muito mais facilidade de trazer uma perspectiva crítica, inclusive criticar talvez o professor enquanto que eu estudo, criticar o outro. Porque é quase como se estivesse imaginando cada sujeito lá dentro da universidade tem como se fosse 100% dentro de 100% daquilo que se constrói ali dentro, 20% podem ser diferentes, vamos supor. E como eu não sou diferente enquanto ser, porque a ciência se constrói enquanto ciência europeia, eurocentrista, tudo aquilo que eu posso ser diferente lá dentro pode vir da minha discussão e do meu campo de ideias. Porque eu vi companheiros das favelas nos espaços da universidade tendo que se adaptar muito mais ao professor orientador do que gostariam. Tem orientadores, evidentemente, que passam temas para os seus estudantes. Isso aqui, você tem que estudar aquilo ali. Legal a sua ideia, mas olha esse tema aqui. Enfim, acho que todos vocês que têm contato com a universidade conhecem essas relações. Quem ainda não tem, vão, infelizmente, ter que conhecer. Então, isso é uma coisa importante. Isso não quer dizer que não foi difícil também abrir uma brecha para estabelecer dentro da geografia e tal uma outra forma de se fazer as coisas. Mas eu reconheço que, evidentemente, para mim foi mais fácil do que para alguém que vai lá e é questionado enquanto sujeito, porque os sujeitos não conformes com aquele espaço são questionados a partir do momento que entram ali, porque o espaço muito mais quer que você se adeque a ele do que se abre para também se adaptar ao novo sujeito que está ali. Agora, é claro que tem o oposto também, né? Vocês também podem ter hoje em dia, nos últimos 10 anos, o negro favelado vai ter que discutir negro na favela. Não, peraí. Cada um pode escolher o que quer estudar. Então, tem esse outro extremo também, né? Acho que, evidentemente, sempre tem as duas faces da moeda. Essa coisa do gráfico anterior, ele me leva a uma questão aqui de relacionar ideologia, prática e teoria de uma forma um pouco mais abstrata, mas que para mim tem muita importância. Inclusive para combater o uso ideológico da ciência, por exemplo. Tanto quanto o uso da ciência no território da prática para, por exemplo, dar poder aos seus argumentos. Quando eu relaciono prática, ideologia e teoria, eu relaciono eles com o movimento social, a ciência e o campo ideológico, no meu caso, o campo libertário. Pode ser outra coisa ali, pode ser o socialismo revolucionário autoritário, pode ser o comunismo, pode ser o liberalismo, o que for. Na minha concepção, eu vou dialogando com as pessoas dessa forma.
né? E aí tem a dimensão social, política e epistêmica. Eu falei do Boaventura de Souza Santos, essas dimensões vêm de um trabalho dele, aí, enfim, achei bacana dialogar. Qual a minha questão aqui? Essas rodas aqui, elas giram. Ou seja, nenhum trabalho em geografia não tem uma dimensão também prática e não tem, obviamente, uma dimensão ideológica. Mas o que eu chamo de maior momento de coesão entre esses elementos deve ser esse aqui. A partir do momento que eu digo que a minha leitura de livros e círculos de estudo, de debate, é o meu trabalho de base, essa coisa, a teoria virou para cá e está num lugar que ela não tem um maior momento de coesão. Isso não é prática de transformação. Grupo de estudo é uma prática importante, mas não é a prática da transformação social no território. Isso aí vai ter que ser para além disso. Estudar é importante pra caramba. Só estudar, eu acho que não dá para ser isso. A mesma coisa, se a gente gira essa discussão toda da escola sem partido, é ridículo, porque quem traz essa discussão vem com uma ideologia muito forte por trás, evidentemente. Mas quer fazer o quê? Quer dizer que existe ciência objetiva. Então, se eu falo em defesa, por exemplo, de ideias libertárias na sala de aula, isso é uma escola com partido. Agora, se um professor, obviamente que não existe, supostamente neutro, fala que o Michel Temer está fazendo uma boa política de as propostas em relação à previdência social, porque é a única que vai avançar, fazer o Brasil avançar com suas propostas e voltar a crescer, isso na concepção da escola sem partido não seria partidário. E é evidente que é. Então, a construção toda aqui, ela é muito importante para mim por várias questões. Uma, porque eu estou defendendo um espaço meu dentro da discussão acadêmica, política e no nível do movimento social. Mas, ao mesmo tempo, também para marcar territórios, no sentido, não, é até ali. Por exemplo, esse maior momento de coesão aqui, quando a gente está tentando discutir, isso vocês vão encontrar muitas vezes. As pessoas confundem as coisas. Se eu argumento para vocês e cito o Bakunin, e vou dizer que ele tem mais razão do que o Marx no século XIX, quem está muito dentro da teoria vai confundir isso com um argumento de decidir como a gente vai fazer o protesto no sábado. Uma coisa que tem nada a ver com a outra. Ou seja, dentro do nosso coletivo roça, eu nunca vou dizer, não, porque o Boaventura de Souza Santos falou, isso é ridículo. Porque não tem nada a ver. Né? Cada um de nós no coletivo roça tem seus outros espaços de interação, de reflexão, né? Pode ser o teatro, pode ser o grupo pré-vestibular, o que for. E a partir desses espaços volta para uma reunião, a gente discute ali, briga e decide o que fazer para fortalecer o nosso trabalho. Vai que tem alguma coisa no território que a gente participa de um protesto, uma manifestação, e como vamos decidir como agir. Né? Isso não é aqui. E também não é aqui. Se for só aqui, também está errado. Isso é aqui. Mas a questão é que as coisas estão sempre relacionadas. Agora, a pesquisa enquanto ferramenta, né, de luta, enquanto ferramenta que fortalece as lutas, no meu entender, ela tem que ter essa ciência da relação entre essas coisas. É claro que é muito, acho que muito legal o movimento social mesmo conseguir fazer a sua pesquisa. O MCT, por exemplo, faz pesquisas próprias. Eles fazem em suas bases pesquisas sobre quais são os problemas mais sofridos pela nossa comunidade. O que já foi feito e o que ainda devemos fazer para tentar enfrentar isso. Isso são coisas simples, mas tem muita força no trabalho deles. Porque eles não precisam de um pesquisador de fora, nem perguntam para alguém. Eles fazem suas pesquisas. Né? E aí, a partir disso, a investigação militante, tal qual como eu discuto ela aqui, eu acho que é uma ferramenta para a gente trabalhar no território, para quem articula, por exemplo, favela, né, território indígena, quilombo, o que for, com uma atuação dentro da academia. Eu entendo que essa investigação militante, né, na dimensão política, ela busca uma praxis transformadora a partir de convicções, ideais, valores, princípios que se articulam a curto e longo prazo. A dimensão ideológica tem isso. Eu me identifico com ideais e convicções de alguém do século XIX, mas talvez a análise do que deve ser feito já não é mais algo que corresponde ao Rio de Janeiro do século XXI. Mas a ideologia aqui, ela nos conecta.
os desejos, inclusive, né? O sonho de uma sociedade igualitária, por exemplo, atravessa séculos, talvez milênios. E aqui tem a dimensão epistêmica. Aí o mais importante é o diálogo que sabia os desejos de pensar juntos. Muitas vezes a ciência confunde as coisas e acha que ela tem. Isso é um outro campo importante. Como um pesquisador, por exemplo, ele ganha bem, ele é um funcionário público e evidentemente ele é privilegiado. Então ele exige de si que o trabalho dele tem que ter muita importância. Muitas vezes é confundido no sentido de eu sou mais importante do que o outro num processo de construção. E aí, evidentemente, é o caminho da anti-emancipação. Né? Então, apesar desses privilégios, isso não quer dizer que a fala, o posicionamento de alguém que é da academia, que está pesquisando o processo, tenha mais peso do que a fala de qualquer outro envolvido. Talvez até o inverso. Se é um pesquisador que só está participando ali para aprender e pesquisar, evidentemente sua voz tem menos peso do que a voz, por exemplo, das mulheres, daquela cooperativa de costureiras que está definindo o seu rumo de como trabalhar nos próximos anos. Então essa questão para mim é muito importante, pensar junto. E claramente também tem todo um campo aqui que não interessa muito. Não interessa ao meu vizinho a discussão teórica de território dentro do meu... Mas isso não quer dizer que não tem diálogo com ele. Mas a mim também não interessa várias outras coisas que ele faz e sei lá quais grupos que ele participa, ou se ele gosta de assistir televisão e sei lá o que eu não faço. São formas dele de acessar para se informar. Eu tenho outras, né? E refletir. Então aqui o importante é que seja junto no sentido de entender que também tem coisas que a gente vai fazer que vai trocar mais entre quem realmente já tem essa pegada mais teórica, né? Eu não acho que essa tese ela deve ser um livro tal qual que as pessoas devem ler, porque é uma tese acadêmica. Agora, livros para ler são outras coisas, que inclusive a gente tem que escrever junto. Acho que a gente tem que construir junto, escrever junto, aí é outra coisa. Né? E aí tem a dimensão da prática, obviamente, perspectiva autoemancipatória é atuar a partir da necessidade. Autoorganização, trabalho de base, inserção direta nas lutas. Aqui, para mim, uma investigação militante, ela exige que quem faz essa investigação continue na prática. O que mais temos na política representativa, tanto quanto na academia, que muitas vezes constrói de forma representativa, também é pessoas que já eram alguma coisa que não são mais. Porque já há 10 anos atrás eu também era do movimento social LGBT, e aí vira pesquisador da causa. E claro que continua se identificando. Só que os processos, eles são vivos. A partir do momento que Lula foi presidente, ele não era mais um trabalhador em luta. Ele foi presidente. Os sindicatos estavam lá ainda nas fábricas se articulando, conhecendo os problemas do dia a dia. Quem sai daquele espaço não conhece mais. Ou seja, tem uma relação processual aqui. Eu só consigo conhecer bem aquilo que eu realmente participo vivamente e ativamente. E aqui, essa é o corte. Aqui, para construir essa ideia, eu dialogo com algumas experiências de investigação militante, só rapidamente. Apenas que aquele que odeia realmente conhece. Isso, por exemplo, é muito forte como contraponto a quem vai dizer que não, para você poder fazer uma reflexão objetiva, científica, você tem que se distanciar do seu objeto de pesquisa. Né? Esse é o que vocês vão ouvir muitas vezes. Tudo bem que você faz lá o seu grupo de educação ambiental, mas desculpa, para você refletir isso cientificamente, tem que ser outra coisa. Você vai ter que se distanciar um tempo, ficar um ano mais lendo, fazer entrevista, enfim, essa tipo de coisa. A galera da Comunidade era uma galera da década de 70, movimento operaísta na Itália, eles bebiam da sociologia industrial, tinham essas influências assim, o desejo de compreender a classe trabalhadora na sua luta contra o capital, a partir de uma relação direta com os trabalhadores, mas também com inquéritos. Se faziam questionários com os trabalhadores. Eles usavam lá um conceito que chamava de composição de classe. Qual é a composição da classe trabalhadora e como ela pode lutar para se fortalecer em relação ao capital. Quando a gente fala apenas aquele que odeia, isso na verdade seria muito mais dizer, você que me diz que eu tenho que ter um distanciamento objetivo, eu vou dizer outra coisa. E isso é a mesma coisa aqui. Isso vem da geografia dos Estados Unidos. É possível entender uma vizinhança sem ser um dos vizinhos. Para poder compreender, eu tenho que fazer parte do processo.
Como você vai me dizer que você vai realmente entender como um grupo de moradores de rua vai disputar o espaço no centro da cidade, se você não é um deles ou minimamente acompanha no dia a dia durante muito tempo a rotina deles, para realmente ter uma compreensão das questões. Então a gente inverte aqui agora. Não, peraí. Eu acho que você não tem muita capacidade com a sua criação sujeito-objeto de compreender as questões. Aí entra uma outra questão. Ah, mas quem é do movimento social vai falar de mal do seu próprio, não vai falar mal do seu próprio movimento. Ah, eu vou falar sempre bem da roça, vou sempre falar bem. E aí tem uma ideia até de um geógrafo que também se identifica como geógrafo libertário e tal, mas ele vai dizer que, olha, o bom acadêmico é um acadêmico cheio de dúvidas e o bom militante é um militante que não tem dúvida, que vai sempre na ação. Mas isso é uma construção muito artificial e acho que esse é um pouco essa proposta de se construir ciências de movimento. É uma construção totalmente artificial, dizer ou você é cientista, ou você é militante, ou você é morador, ou você é ou você é. Na verdade somos todos isso, em algum momento ou outro momento, e podemos ser. A questão é não confundir quando é qual momento e quando somos mais quem, ao mesmo tempo não deixar de também querer ser. Por exemplo, pelo ponto de vista de quem vem do território favelado, não deixar de querer ser também um pesquisador, porque tem muitas barreiras, evidentemente. Pelo contrário, quem vem como pesquisador, e talvez é de classe média, como eu sou, não chega no território já militando, por que não depois da pesquisa continuar participando daquele processo? Por que tem que sumir sempre? Ou quase sempre? Porque sempre, legal, defendi, olha aqui a minha... Essa coisa de devolver o trabalho é muito legal, mas devolver, por exemplo, em formato de um trabalho acadêmico, não sei se é uma devolução que serve muito ao processo estudado. Para mim, a maior contribuição que eu pude dar no processo de pesquisação da minha tese de doutorado tem nada a ver com o que está escrito aqui. Tem a ver com as reuniões que eu pude fazer com os grupos, tem a ver com os encontros que fizemos, com a troca de ideia que fizemos. Então, são muitas coisas não tão facilmente materiáveis e quantificáveis, e aí já entra numa disputa com a pesquisa quantificativa, que a gente sofreu também no Minhocas Urbana, tem que ter questionário, tem que ser, sei lá, 300, aí será o que, é quantificável. Mas e aí, quem vai fazer alguma coisa com questionários? Ainda fica para ver como vai ser esse processo. Agora, o que a gente já fez no ano de encontros, que é lá no Cidadão Juliana, depois conversar, mandar fotos no Zap para os nossos familiares, para amigos, a agroecologia, de repente, faz parte da nossa vida, e não só da nossa, da vida de pessoas próximas, de vizinhos. As crianças foram trabalhar na horta, estão falando com seus pais em Marinara como é que foi, enfim, tudo isso não está dentro de um trabalho desse, nem precisa estar. É claro que tem que ter um registro. E quanto mais registro, melhor. Mas não, isso aqui não é o fim da coisa. Pode ser um dos meios de compartilhar a experiência, mas não é o fim. E aí, outras experiências aqui, uma principal aqui seria do Alan Fosborda, que é um sociólogo colombiano. Ele passou décadas elaborando a ideia da investigação na ação participativa, muito junto com campesinos, ribeirinhos na Colômbia. Tem alguns conceitos dele assim que são sensacionais. O centro de pensamento, por exemplo. Ele falou que eu estava com ribeirinhos, a gente estava conversando, discutindo, trocando ideia, e eles me falaram que eles sentem pensam. E aí eu falei, como assim sente pensa? Aí eu aprendi com eles que não tem como separar o sentimento e o pensamento. Que exatamente é a ideia do iluminismo, que é Descartes, que é século XVI na Europa. Por que não é sinto, eu não seu? Por que não sinto, penso, eu não sou? Aí já vira outra coisa. Então isso também está com base nessa ideia da pesquisação. E aí tem algumas coisas mais recentes, entre essas destacando o coletivo Citaciones da Argentina, que vivencia 2001 as revoltas e tudo mais, e desenvolve também várias reflexões sobre militância de investigação, a relação entre investigação e militância. E essa seria a segunda parte, e agora eu não vou entrar muito, mas só para demonstrar aqui que eu fiz nessa terceira parte, peguei vários trabalhos que eu fui estudando, lendo e tal, e na verdade para entender um pouco como os autores discutem diferentes formas de saber. E aqui eu estou falando sobre os saberes em relação aos territórios da favela, territórios periféricos, genericamente falando. E aí a gente tem saberes fazeres auto-emancipatórios, a gente tem saberes como-emancipatórios, e tem saberes sobre de dominação. Quando eu falo de saberes sobre de dominação,
Eu trago alguns exemplos dentro da minha tese, que são poucos, porque eu não tenho muita paciência e também não foi o foco do meu trabalho, ler a pesquisa sobre favela. Porque você sabe que tem favelólogos, tem pessoas que passam a vida, né, estudando a favela e são especialistas em favela. Um desses trabalhos é de uma pesquisadora da PUC, Lícia Prado Valadares, e ela, na orelha da capa do livro dela, a primeira frase que o comentarista lá, que é um jornalista, para homenagear o livro, que ele vai dizer o seguinte: enfim, uma novidade desses morros cariocas sem esperar pelo carnaval. Uma pesquisadora da PUC, que não, evidentemente, não tem muita relação intrínseca com a favela, uma pesquisadora que pesquisa sobre favela, com certeza faz isso com o compromisso ético dela e tudo mais. Agora, dizer que o que ela traz é uma novidade que desses morros cariocas sem ter que esperar pelo carnaval, mas nós estamos entendendo a dimensão dessa frase ali. Primeiro, a única coisa boa que desses morros cariocas é o samba, né? Fora isso, não desce muita coisa boa nos morros cariocas. Aí precisou de uma pesquisadora da PUC para, fora da época, fora do carnaval, fazer descer, né, uma coisa boa. E é o trabalho dela. O que a própria Lícia Valadares vai dizer no trabalho dela? Conhecer a favela para melhor administrar e controlar a favela e seus habitantes. Isso ela faz um retrato da pesquisa em ciências sociais sobre a favela. Ela realmente tem muito conhecimento, o livro vale muito a pena ler, para conhecer as diferentes abordagens. Aí tem sempre dentro da antropologia, tinha os Peace Corps dos Estados Unidos, aí tinha o casal Leeds, que teve a grande sacada de usar os estudantes dos Estados Unidos como pesquisadores dentro das favelas, que eles mesmos não tinham acesso à favela. Aí vinham lá os Peace Corps que não sabiam muito bem o que fazer na favela também, então pesquisem para a gente. E aí tem muito isso. O que se pesquisa ao território periférico? Para garantir uma boa administração e um controle eficaz, é necessário classificar, medir e quantificar o objeto em questão. Ou seja, objeto pesquisa a favela. E aí, saberes sobre olham como um Estado. Isso já é uma outra discussão. É do centro. A universidade, ela faz parte do Estado de uma instituição pública. Então ela é, intrinsecamente falando, uma parte do centro. E o centro olha para os problemas sociais como um Estado. E aí, como contraponto, novamente falando com Boaventura de Souza Santos, que vai dizer que das margens da sociedade se veem muito melhores as estruturas de poder. Aí já inverte agora. Não, peraí, eu quero entender realmente essas estruturas de poder. Se eu olho para um Estado, eu não tenho como entender. Eu sempre vou ficar na superfície, vai ter os discursos ocultos, inclusive dos entrevistados, ninguém vai ser sincero comigo, porque eu sou o Estado. O favelado não vai falar abertamente com alguém, né? Essa coisa de contar ninguém lá, sei lá, estatística, IBGE faz pesquisa e tal. Sempre tem um jogo ali também, né? E aí, então, isso entra nessa geração dos saberes. E aí é importante para a gente, uma ideia de construir a pesquisa junto com o processo do território, fazendo parte de grupos. Na minha concepção, os saberes com-emancipatórios são os saberes que podemos construir enquanto pesquisadores. São os saberes que culminam em trabalhos com autoria. Esse texto foi elaborado pelo coletivo tal, o grupo de autores elaborou isso aqui. Isso é coisas que têm autoria. A gente pode dizer que não, porque o Boaventura de Souza Santos colocou isso, eu achei interessante. Agora, os saberes fazeres auto-emancipatórios, na minha concepção, ali se dilui a autoria. Aqui não tem mais autoria. Se tem autoria ainda, já estamos aqui. Porque é claro que a gente pode dizer, porque, vamos supor, a Revolução na Espanha, Guerra Civil da década de 30, as ideias do Bakunin foram muito importantes para a autoorganização da sociedade naquela época. Mas só ganharam vida por conta de 1 milhão de outras influências e porque foram colocadas em prática de uma forma peculiar e única naquele momento ali. Ou seja, quando a autoria se perde, se dilui mesmo, aí que a gente tem saberes fazer auto-emancipatórios. Tanto que, isso é interessante, no meio popular, as lendas não têm autores. Não tem autores que muitas das coisas que as pessoas vão passando para os filhos, isso não deve fazer. Aí ninguém cita alguém. São outros saberes. São saberes realmente que dialogam com o saber que vem de um saber. Então, para mim, isso aqui foi importante. E é claro que os saberes sobre de dominação, tais que eu citei aqui, um pouco, que tem 1 milhão, obviamente, por aí,
é importante a gente estudar esses saberes também, mas acho que é importante entendê-los enquanto tais. Ah, tudo bem, aqui alguém veio, passou um dia. Olha, gente, tem trabalhos nas ciências sociais, na geografia, que vão discutir favela, que o cara coloca que fez um dia de trabalho de campo. Isso foi a parte empírica do trabalho dele. Ele vai discutir, por exemplo, questão de segurança pública na Rocinha, operação, UPP, polícia, traficante. Visitou durante um guia turístico na favela da Rocinha, tirou foto. Aí essas fotos estão no artigo. Aí o que é essa discussão dele que traz para a gente? Não sei. Isso aí para o outro, não sei para quem é, mas não é interessante para a gente. Então eu acho que isso eu digo, saber isso aqui um pouco também, porque quando a gente está muito entre a gente, lendo os nomes, assim, mas às vezes a gente esquece o quanto que a ciência pode, o que a ciência pode ser também, né? Então acho que é sempre isso. Mas tem também uma coisa, no meu trabalho, acho que nos nossos, a gente precisa da pegada crítica, para marcar território, né? E até onde, mas também a gente não pode perder o foco que é o nosso, o propositivo. Tanto que o meu desafio sempre está sendo não mergulhar demais naquilo que eu acho que deve ser criticado, porque quando você está no mundo das ideias, as ideias te agridem muito mais, né? Então, não, peraí, vou descer o meu prédio aqui, vou na roça, e aí aquela ideia já não me agride mais tanto. Quando eu estou lá no meu, vamos dizer assim, enquanto pesquisador e tal, eu quero logo escrever um mega texto analisando esses livros aí para sei lá o quê. Só que é muito mais importante a gente discutir criticamente, refletir o nosso propositivo. O que a gente está fazendo, o que a gente pode fazer. Junto, articulado, às vezes também não junto, enfim. Manter o equilíbrio. O que não quer dizer que eu acho que seria muito, muito legal, cada vez mais, principalmente estudantes, pesquisadores das favelas, por exemplo, pegarem a literatura que foi produzida sobre a favela e fazer análises críticas daquilo ali. Isso a gente entenderia como um processo de descolonização do saber sobre a favela, para que ele deixe de ser um saber sobre, e seja um saber como. Enfim, eu vou fechar agora. E aí eu vou querer ouvir vocês, foi muito mais que eu falei do que talvez propus. Enfim, depoimentos, perguntas, dúvidas, e a gente vai conversando. Valeu. Primeiro, parabéns. Não é fácil passar por um processo desse, é difícil. E principalmente algo que me chamou a atenção foi quando você pega o objeto da pesquisa e aí você dá um lugar para esse objeto. Porque a favela ela é objeto de diversos autores. E aí eu fico pensando que a gente favelado não consegue fazer isso, muitas vezes, em qualquer ambiente. A gente chega, fala de onde veio, projeta coisas, faz muitas coisas e não entende que a gente pode escrever sobre isso. Está tão imerso que não consegue pensar e refletir em torno disso e trazer dimensões teóricas para isso. Nós construímos saberes e às vezes esses saberes ficam aqui dentro ou é utilizado por outras pessoas que se apropriam desse saber popular e leva isso de uma forma, muitas vezes, que não está falando de fato o que nos representa. Então, o que me chamou a atenção, muito bacana, eu acho que até pela sua vivência na favela, né? Tem que viver na favela para você entender a favela. E para você, de fato, ser um favelado e poder dizer que, eu pertenço também da minha forma nesse lugar. Não nasci aqui, não faz parte da minha cultura, mas eu aprendi muita coisa aqui. Inclusive a sobreviver num lugar como a favela. E pensando nessa dimensão, quando eu vejo assim, a figura do sujeito, né, na pesquisa, é muito bacana. Né? Que quando você começa a falar, eu falei por eles, eu vi um susto na hora, eu falei, como assim? Né? E aí eu entendi o que você fez, assim, eu não sei se, por exemplo, eu, mulher preta, dentro da universidade pública, conseguiria fazer isso. Você entende? Eu acho que a gente pode tentar sempre, mas realmente não é uma facilidade, é um lugar de privilégio de fato, né, da cor, de ser um homem europeu, né, e que de
foi muito bacana você trazer essa perspectiva de introduzir não como objeto só, mas também dar voz a essas pessoas de fato, né? E não falar por elas. Então isso foi muito bacana, isso achei muito legal. Já tentei várias vezes, já briguei muito em universidade, é difícil, né, gente? A gente briga nos espaços de poder também na favela e brigamos também nas universidades para ser ouvidos o tempo todo, para a gente trazer nossa leitura de mundo, e muitas vezes me foi negado, né? Ah, mas como é que você sabe disso? Porque eu passei por isso. Como assim, né? Então você vê que aquilo não tem um valor científico. O nosso saber aqui, né? A nossa vivência, o que você passa, o seu sentimento em torno de algo também que você quer falar, é silenciado muitas vezes nesse espaço. Então, quando um colega consegue fazer isso, eu acho muito bom, mesmo fazendo essa leitura, né? Desses lugares. Mas eu acho que a gente pode tentar sempre. Todos nós podemos fazer isso. Então, eu espero que você possa me ajudar muito também nesses processos. Claro, a ideia é essa. Né? Eu acho impressionante, acho muito bacana esse tipo de trabalho. E principalmente quando a gente percebe que ele não acaba ali. Né? Você pode fazer e transformar esse trabalho em outras coisas, em outras potências, falar com as pessoas que já desenvolvem muitos trabalhos bacanas e muitas vezes esses trabalhos nem são vistos. Então, realmente, o trabalho ele não termina só numa leitura de uma tese ou numa leitura de um livro. Principalmente, se você puder colocar esse trabalho para frente, é algo que eu acho que é o resultado maior de um processo de conhecimento, de leitura, de tudo. É isso. Então, eu falo um pouco mais puxado para o lado da alimentação, né, que é a minha área, eu sou nutricionista, e quando eu fiquei sabendo, né, desse projeto do tio, e a Amanda me falou, eu fiquei super interessada, porque essa questão que dentro dessa abordagem do tio e participando do Minhocas Urbana em relação à alimentação, né, essa questão de trazer para dentro da favela essa soberania alimentar, as pessoas poderem falar um pouco, né? E a gente sente isso nos grupos que a gente faz, isso é muito importante. Porque eu, assim que eu me formei ano passado em nutrição, e eu saí da faculdade muito assim, eu não quero o mesmo, entendeu? Eu não quero fazer as mesmas coisas que todos fazem. E dentro dessa pesquisa me fez abrir um leque, né, um horizonte de possibilidades, não tratando a alimentação só com o alimento em si, mas com essa visão ampla, né, da soberania alimentar e dentro de todos os grupos que a gente faz parte dos GTs. E essa questão que o Timo traz sobre política é de extrema importância, porque eu fico observando, né, o que as pessoas impõem muito, seja a indústria de alimentos, tudo, impõe nas pessoas. E uma coisa que me deixa muito frustrada, assim, que me deixou frustrada em atendimento, assim como eu formei, foi essa questão de eu dizer para as pessoas o que elas têm que fazer. E na minha mente não é assim. As pessoas precisam participar e elas precisam ter a noção da escolha. Elas têm que ter autonomia de escolha, né? E dentro dessa pesquisa eu estava fazendo abrir muita mente para isso, de como mostrar para as pessoas que elas são capazes de fazer suas escolhas, de ter autonomia e não dizer que ela tem que comer, que ela tem que fazer isso, ela tem que fazer aquilo. Ela tem que ter os recursos certos, a informação certa para ela poder escolher o que ela quer de fato, né? Não sei se eu consegui explicar bem no meu ponto de vista, mas eu achei muito importante quando eu fui convidada para fazer parte, né? Eu achei de extrema importância para a profissão que eu escolhi, né? Para a minha área de trabalho. E é isso. Primeiro, parabéns pela pesquisa, principalmente por estar aqui compartilhando isso, né? Fala mais pertinho.
espaço, né? Que às vezes eu tenho a sensação que a gente produz muita coisa, que a gente conversa com muita gente, mas as coisas ficam sempre nos mesmos espaços e no mesmo grupo e as coisas não circulam, né? Eu acho que eu tenho mais um questionamento, assim. Essa parte que você falou da prática, ideologia e a teoria, eu tenho a sensação que, tipo, se confunde muito, sabe? Quando a gente trabalha com extensão e, pra mim, a gente estava tendo aquela conversa na Mara sobre extensão, né? Como a gente institucionaliza isso. E eu percebi que eu nunca tinha tido essa perspectiva de considerar a extensão como um trabalho meio, sabe? Ele não tem que ser um fim ali, que a universidade não tem que institucionalizar essa prática mesmo. Ela tem que ser um trabalho meio, porque o fim tem que ser a galera ter integrada lá na faculdade ou a galera tem que estar aqui, né? E aí a minha questão é mais essa mesmo, assim, como que eu posso fazer na prática essa diferenciação de estar aqui no Maré atuando, mas ao mesmo tempo estar estudando as teorias no caso, educação mental, comportamental e ao mesmo tempo a coisa da ideologia, assim, eu queria dicas mesmo, uma luz, porque a gente tem batido muito nessa tecla ultimamente. Primeiramente, boa noite a todos, desculpa o atraso, né? Parabéns, Tim, por esse passo, né? Compartilhar esse trabalho com todos nós aqui. Eu estou querendo mais expor, né, um questionamento. Eu trabalho num grupo de pesquisa militante aqui na Maré, que é o Musicultura, que existe já há década e alguns anos aqui, e que trabalha tipo de pesquisa que ao longo do tempo também adotou os princípios da pesquisação participativa. No início era mais a referência paulo-freireana, dialógica, e ao longo do tempo a gente percebeu que precisava de uma ferramenta que fosse mais incisiva na questão das lutas no espaço, assim, no território da favela, assim, até essa coisa mesmo de si, eu queria território. Na Maré não é fácil, porque são muitos territórios, né? Num lugar que a gente chama Maré, mas são algumas comunidades multifacetadas, e conversando sempre assim, com os meus colegas, antigamente e hoje também, eu às vezes me deparo com alguns questionamentos no qual encontro uma grande diferença, no sentido de que até quando nós escrevemos, assim, nós mesmos, os próprios membros do Musicultura que moram na Maré, diferente de mim, que eu não moro, tem posicionamentos diferentes, entendimentos diferentes sobre o que é a favela, do que é ser favelado, no sentido de quando escreve, parece que em algum momento se tem uma visão romântica da favela, como assim, um lugar de resistência para todos. De um certo modo, eu percebi que embora eu não escrevesse isso, eu também tinha, no sentido de precisa ter muita resistência, alguma resistência, mesmo que você não tenha consciência disso, a resistência existe. Se a pessoa que se engaja no movimento, em movimentos sociais ou em movimentos de pesquisa, elas assumem um lugar de resistência, eu penso que mesmo quem não faz isso está assumindo algum lugar de resistência. Não sei como denominar isso ainda. E recentemente nós estamos escrevendo um artigo coletivo e esse tópico apareceu mais uma vez. E ficou lá, aquela situação lá, e ninguém queria resolver, até hoje está 2 parágrafos lá de puro romantismo. E a gente fica assim, como é que a gente lida com isso? Parte do grupo vendo de uma forma ou outra, o grupo vendo de outra. Aí nesse ponto, que é só para abreviar, eu percebo que a experiência acadêmica, né, científica, da gente parar para fazer esses estudos e até esses escritos, né, escrever coletivamente, ela detona algumas das nossas crenças, que talvez só no campo
Isso, quando a gente está com dificuldade de fazer campo, como agora, né? O ânimo também não está, o tesão não está super, né? Nosso grupo está com menos pessoas, agora a gente não tem tanta gente para fazer campo, estamos sem espaço, material, nosso acerto na situação precária, nossos equipamentos sem seguro, o risco sem poder até mesmo circular. Aí eu vejo como precário, por outro lado, então frágil é o trabalho científico, né? Ele depende de tanta coisa para acontecer e a nossa percepção das coisas acaba meio que ficando um pouco nebulosas. De uma vontade de ativismo muito grande, né? O desejo de ativismo também tem essa coisa, eu não posso porque isso, porque aquilo, e começa a baixar o astral e acaba caindo nessa coisa de que sou oprimidos, estamos oprimidos, já no trabalho sofre mais do que outros trabalhos, né? Sofre mais, mas todo o trabalho que se refere à memória social de favelas, de comunidades, sim, com certeza eles são mais prejudicados quando se trata de uma militância, mas eu sinto que tem um grande impasse ainda. Eu não consegui, naquele momento, no texto, dizer esse território é um território de resistência. Essa é a minha questão. Como que os próprios moradores não conseguem falar isso? Eu também, se eu fosse falar isso a partir da literatura, poderia achar algumas referências, já encontro, mas como que a nossa prática talvez ainda não nos dá essas possibilidades de afirmar, sim, esse território é um território de resistência. Eu tenho muitas dúvidas em relação a isso, e ao mesmo tempo, quando eu escuto isso, me vem as duas sensações, e por outro lado, não é, para todos. Não sei se vocês conseguem entender. Nem todos percebem o espaço assim, como um espaço de resistência. Assim, explicações, pelos motivos que as pessoas têm em falar disso e sentir como é que essa resistência acontece, né? E eu percebi que seu texto está muito centrado nesse conceito, nessa perspectiva, de entender melhor. Fazendo propaganda, isso vai ser tema do livro 2, brincando agora, mas a ideia é que os 3 capítulos principais, né, que na verdade essa coisa toda já foi concluída 3 anos atrás, então eu estou levando o meu tempo, não é o meu foco principal ficar nessa coisa do produtivismo acadêmico, mas quando der, então vamos lá fazer. A discussão favela com territórios de resistência seria o segundo círculo, né, naquela relação aqui, resgatando aqui o que eu chamo de trilogia, né? Saberes, territórios e movimentos. E exatamente um movimento que eu fiz também, porque até o próprio Hausberg já vem me questionando algumas hipóteses dele, tudo, porque ele vai dizer que ele vai discutir as periferias urbanas como territórios em resistência. Isso já é muito mais. Quando no início das discussões, eu lembro o encontro que a gente teve na Rocinha, e era um companheiro até na época do próprio grupo lá da organização anarquista, mas então, se você diz isso, você acha que o tráfico ele é da resistência? Porque eles defendem uma coisa muito estática de território, como se fosse, então o Tibau é uma favela resistente, então o Tibau é contra o Estado, é contra a dominação, não. Isso não é a questão. Então, tanto que isso se transforma em território de resistências, né? No plural, na minha concepção. Então, dentro da geografia, o que eu faço para compreender o espaço em relação a isso? Tentando ser eu parto de uma noção de luta de classe. A luta de classe está em curso. Ou seja, para mim não tem nenhum problema, por exemplo, dialogar com coisas estruturalistas, com uma galera também pós-moderna, o que for, porque você sabe que muitas vezes na universidade, ou talvez não sabe, mas por exemplo,
galera do marxismo mais ortodoxo, assim, isso aí é coisa de pós-moderno, isso aí são os pós-modernos que falam essa merda aí, o Foucault é pós-moderno, não sei o quê. Porque tem muita essa ideia de que tudo se desmancha no ar, assim, com isso, não tem mais o antagonismo capital-trabalho, e aí onde isso fica mais evidente para a gente é quando as pessoas vão criticar os movimentos identitários, né? Mas a luta dos trabalhadores foi enfraquecida porque o movimento negro começou a focar muito no racismo, esse tipo de coisa. Isso são discussões comuns. E aí, a luta de classe, para mim, ela alimenta uma relação que eu chamo ou identifico como relações de centro e periferia em múltiplas escalas. Uma relação centro-periferia pode ser dentro de uma relação, pode ser o pai da família, ele pode ser o centro, e evidentemente na mesma família, não todos são igualmente periferia, cada um dentro de sua forma. Para continuar com esse exemplo, né, se eu tenho relações centro-periferia dentro de uma própria família, entre classes sociais diferentes, dentro dessa ideia de que há uma luta de classe em curso, muitas vezes se transfere uma disputa entre centro e periferia de uma classe social para outra. Que, por exemplo, a questão da empregada doméstica. A libertação da mulher da classe médica, de sua opressão enquanto mulher diante do centro da família, que é o homem, se torna possível porque se compra alguém que faz esse tipo de trabalho que dá o tempo para ela não ter que ser mais a empregada doméstica. Isso, por exemplo, é feito. Eu participei de uma discussão entre amigos de classe média, isso são muitos anos atrás, que a amiga estava reclamando do namorado que não ajudava em limpar a casa, e tinha uma companheira que falou: olha, eu acho que vocês precisam de uma empregada doméstica, isso realmente ajuda para superar esse conflito com o seu namorado. Né? E esse tipo de coisa, isso aí é o quê? Isso aí é uma relação centro-periferia em várias escalas, e aí eu trabalho com essas ideias de inter e intra. Né? Intra-sujeito, intra-classe e intra-território. Aí que entra a questão. O território da favela, ele não é somente um território de resistência, ele evidentemente é um território de múltiplas formas de dominação. A minha questão é: onde originam as formas de dominação que encontramos na favela? O racismo, ele vem da favela? Não, ele não vem da favela, ele se expressa também na favela. O sexismo, o machismo, a homofobia, não, nenhuma dessas formas de dominação nascem na favela, nada disso origina aqui. Isso são relações de dominação que constituem a sociedade capitalista contemporânea. Tá? Agora, algumas das formas de existência, na minha opinião, originam na favela. Ou seja, se eu quero caracterizar a favela pelo que ela tem de diferente dos outros territórios, são as suas formas de existência. E se eu quero focar nas formas de dominação, eu posso dizer que as formas que se expressam as relações de dominação no território de favela, também há diferenças. Mas isso não quer dizer que aqui há machismo e em Laranjeiras não. Óbvio que não é assim. Há machismo nos dois territórios. Como o machismo se expressa, isso pode ser diferente em cada um dos territórios. Mas aí, novamente, interessa e importa muito qual é o ponto de partida desse olhar. É a necessidade e o desejo de compreender isso melhor enquanto integrante de um pequeno coletivo que faz trabalho de base na favela. Eu quero compreender melhor esse território a partir de suas resistências, porque são essas que eu quero me conectar. Isso numa relação não de vanguarda, de colaboração, de colaborador. Eu quero ser parte desse tecer de resistências naquele território. Aí dentro da geografia, por exemplo, eu vou para um lugar que eu chamaria de, assim, eu construo uma ideia de territórios de resistência rede. Nós, em cada uma de nossas favelas, a gente tem relações. Por exemplo, a questão da distância. A gente, por exemplo, não vai se relacionar com uma igreja neopentecostal em Campo Grande. Mas na minha favela, eu provavelmente vou fazer isso, porque é ali. Aí é vizinhança, é construção comunitária. Mas, por exemplo, em Campo Grande, eu posso ir até lá porque tem outro coletivo cervejeiro que trabalha com a produção artesanal de cerveja e a partir disso faz um trabalho de bairro. Isso sim, vamos lá em Campo Grande visitar. Ou o MCP, Movimento das Comunidades Populares, lá na Pavuna, no Chico Mendes. Tem tanta coisa comum com o nosso trabalho que vamos até lá.
São territórios de resistência rede, que são territórios descontínuos. Da mesma forma que aqui no Timbal, a gente tem vários grupos que a gente se conecta, tem o SEAD com suas condições, tem o nosso coletivo com suas condições, tem o grupo de vizinhança, tem a família, enfim, a gente vai tecendo essa rede. E a gente gostaria de fazer parte dessa rede, mas para poder fazer isso, preciso melhor compreender aquilo. Eu estava pensando quando a Amanda falou, que ela falou que tem que realmente fazer parte da favela para entendê-la. Acho que muitas vezes a gente, morando aqui, não entende a favela. Nem morando aqui, nem fazendo parte, pode ser 10 anos, 20 anos, 50 anos, a gente não realmente compreende ela em toda a sua amplitude e complexidade e multiplicidade de relações. Deu para esclarecer um pouco melhor, mas é claro que isso pode ser um outro encontro, um outro debate, o que for, porque tem que aprofundar mais o que é o espaço, o que é a relação de luta de classe com o espaço, o que é território, o que é o sujeito em relação ao território, territorialidade, territorialização, enfim, são N questões. Dentro dessa proposta do trabalho, essa segunda parte, eu meio que deixo culminar em alguns que a gente poderia chamar de postulados. O que são territórios de resistência? Aí tem umas 4, 5 páginas que, é isso aí, essas coisas de intra, relações entre sujeitos, classes, territórios, um pouco que a gente discutiu aqui. Tanto que, agora, de novo, qual é a importância da periferia, então, nessa luta de classe, que é uma luta de classe global? Ou a mudança vai vir dela, ou eu acho que ela não vai vir. Essa é a minha questão. As transformações sociais necessárias para que a gente supere o sistema atual de dominação, eu acho que essas mudanças logicamente não podem vir dos centros. Porque o centro, ele não vai contribuir com processos para que ele seja destituído. Ou seja, isso normalmente por exemplo, uma crítica libertária da social-democracia seria, tudo bem, o centro ele vai sempre dividir um pouquinho para manter a paz entre as classes, mas ele nunca vai deixar de ser centro. A universidade nunca vai deixar de ser o lugar privilegiado de produção de conhecimento. Ela vai querer saber o que você pensa. Ela vai dizer, legal, fala aí o que você diz, mas ela nunca vai deixar de abrir mão, ela nunca vai abrir mão do fato de ela, afinal das contas, ser o lugar onde o conhecimento é legitimado, enquanto verídico, enquanto científico, isso aí é popular, sei lá o que for. Então, as periferias têm essa potência, e na verdade isso é uma transferência de uma ideia muito mais clássica de luta de classe, que seria do século XIX, a ideia marxiana original de todo o marxismo mais combativo, que só a classe trabalhadora pode ser autora de sua emancipação. E, na verdade, o capital ele só pode deixar de existir se ele é superado pela luta dos trabalhadores. Só que aí entra nas N variáveis que a gente tem de como pensar que isso pode ser feito. E aí uma coisa importante ali, para mim, talvez dialogando um pouco com a sua questão, pelo ponto de vista da emancipação, eu estava falando em autoemancipação, saberes da autoemancipação. Por que falar em autoemancipação? Porque no campo da esquerda tem uma emancipação que não é emancipatória na minha concepção, que é baseado nessa ideia da alienação do outro. Quando eu digo que você é alienado e eu não, eu carrego o conhecimento. Então eu quero te transferir esse conhecimento para você ter a consciência e deixar de ser alienado. Então, essa é uma ideia mais clássica da esquerda alterada de organizar, por exemplo, a classe trabalhadora, ou de organizar os trabalhadores, ou organizar os favelados. E aí, se eu rompo com isso, aí por que eu vou romper com isso? Aí, isso é muito interessante, dentro desse tripé de relações. Eu posso romper com isso por questões ideológicas. Eu posso dizer, cara, eu não quero dominar ninguém, eu não quero levar consciência a ninguém. Mas eu posso também ir para o campo empírico. Eu posso perguntar para você, mas quais exemplos históricos, por exemplo, você tem, onde as pessoas tomaram o poder, dizendo que eram donos da verdade, na verdade quem tem a consciência não alienada é o dono da verdade naquele momento, e pediu para os outros seguirem a eles, e que isso realmente levou a uma sociedade mais igualitária e democrática. Me diz quais são esses exemplos. Empiricamente, você consegue provar que esse é o caminho? Ou será que não seria interessante tentar outro caminho? O caminho da autoemancipação. Qual é o caminho da autoemancipação? É a troca entre os sujeitos, é a gente discordar também,
fraternamente um do outro. E em relação a isso, para mim, né, relacionando essas questões todas, politicamente falando, a gente construiu processos que são ao nosso alcance, entendeu? A gente só pode andar com as nossas pernas na ideia da autoemancipação. E aí, quando a gente constrói trabalhos na favela, na minha ideia, pegando essa coisa das resistências, essas resistências periféricas sempre tem um horizonte da autoemancipação dentro delas, mas não é o único horizonte, porque a gente está numa disputa ideológica. Então é claro que um grupo, uma família, por exemplo, que economicamente está na merda e gostaria de viver um pouco melhor, é claro que um desses eixos pode ser que, eu acho que se eu fosse gerente um dia de uma empresa, a minha família seria muito melhor, justo? Se eu fosse dono de alguns apartamentos e poderia alugá-los, eu vou garantir a minha aposentadoria. Tudo isso faz todo sentido na sociedade em que a gente vive, inclusive cria propriedade privada para garantir que você mora em algum lugar, sendo que o favelado, nem tendo propriedade, ele garante realmente o lugar onde ele vive, né? Pode mudar mudança de lei ali, você vai ser removido. A questão é, quando nós trabalhamos a partir dessas dinâmicas, a questão para nós é, vamos colocar outras formas hierárquicas no lugar daquelas que existem no decorrer da luta, ou vamos colocar outras formas societárias no lugar daquelas que existiam. Novamente pegando as necessidades coletivas. Por exemplo, eu lembro tinha um momento em que o movimento Ilhaís chegou aqui no SEASM, e a Gisele estava muito em diálogo com eles. Era uma mulher que perdeu sua filha num assassinato violento, né? Um homem convenceu a filha dela na casa de acompanhá-lo, enfim, matou. Ela mesma não encontrou ninguém dentro da polícia, dentro do estado, que pudesse ajudar a procurar. Ela mesma foi lá, fez a investigação, conseguiu achar o corpo da filha, conseguiu descobrir o que aconteceu, horrível. Agora, a partir daí, o que ela fez? Ela falou, olha, eu acho o que a gente tem que conseguir fazer é resgatar as práticas comunitárias de ajuda mútua entre os vizinhos de cuidar das nossas crianças. Aí, a partir daí, eu fui pegando vários exemplos do que a gente pode fazer no território quando a gente identifica uma necessidade coletiva. Por quê? A partir daí, por exemplo, a gente poderia dizer, porque ela era uma trabalhadora e tinha que deixar a filha dela sozinha em casa. Não tinha que ninguém cuidasse. E aí se criou a situação, ela perdeu a filha. Então, ela se propôs a resgatar as práticas de vizinhança mais comunitárias, mais antigas. Porque isso não existia antigamente. Nenhuma criança ficava sem alguém estar de olho. E continua existindo hoje em dia, mas enfim. Outros exemplos, a gente pode dizer, caraca, isso é uma necessidade realmente. As crianças estão sem alguém atendê-los no dia a dia, mas tem que trabalhar. Vamos então criar uma ONG, por exemplo, para abrir uma creche para pessoas que não têm como pagar uma creche particular. É uma outra proposta. Agora, qual das suas propostas aumenta o grau de autonomia da comunidade? Onde a gente resgata a ajuda mútua em relação ao cuidado aos filhos, ou a gente coloca uma instituição que depende de financiamento externo, que depende politicamente também de considerações favoráveis para que a ONG pudesse continuar a existir. Agora pode ter outra proposta, pode ter um coletivo, o MCB trabalha muito com coletivismo econômico, e o reforço escolar e a creche deles são mulheres da comunidade que formam uma cooperativa, que ganham muito pouco, mas ganham com isso também a certeza de que o próprio filho pode ficar naquela creche. E aí é um preço popular que é pago pelos vizinhos que conseguem pagar esse preço, para que podem ir trabalhar e o seu filho não fica sozinho em casa, por exemplo, sem ter atendimento. E é claro que tem uma proposta muito mais liberal que vai dizer que todos eles precisam de empregos melhores para pagar a escola particular, para pagar a creche particular, o que for. Isso não está nem ao nosso alcance de possível proposta. Né? Mas para mim tem muito isso. E aí, novamente, qual é o lugar então, da ciência e da universidade nisso tudo? Então, quando a gente leva, enquanto quem faz parte da universidade, as nossas ferramentas para um território, na hora que a gente desvincula daquele território, aumentou o grau de autonomia ou diminuiu? Ou talvez o processo que a gente iniciou junto, ele deixa de existir naquele momento? Eu fui professor de inglês aqui no SEASM durante 3 anos. Muitos alunos, muita gente precisando de inglês, claro que era também pré-Copa, todo mundo achava que viriam vários empregos vinculados ao inglês, que não se tornou tão realidade assim. Mas a partir do momento que a Infraero deixou de financiar o projeto, não conseguiu
não se conseguiu outro financiamento, acabou o projeto. Aí quem estava no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, ficou a mercê de não sei quem, porque não tinha condições para pagar o Visa de Bom Sucesso e parou de estudar inglês. Então, se no mesmo momento, com as mesmas pessoas, nós tivéssemos formado uma cooperativa de professores de inglês, para talvez com uma taxa de 50, 60 reais por mês, realmente estabelecer um trabalho que a gente precisa para a nossa sobrevivência econômica, ao mesmo tempo as pessoas precisam para estudar, talvez ainda teria aulas de inglês. Nem necessariamente eu, enquanto sujeito fazendo parte, do indivíduo, né, da cooperativa, mas talvez ainda teria essa cooperativa. Enfim, eu acho que para isso, talvez um pouco nessa coisa com o que se conectar no território, como se conectar com isso, e também aí entra a importância da política que você defende. É claro que se você defende que o Estado tem que resolver as coisas, a pegada é outra. Você vai defender lá na universidade, vai ter que ter políticas públicas, a gente tem que ter pesquisa para poder dizer que, olha, aqui na Maré falta isso, 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 aquilo, então eu não estou dizendo que não tem que ter, também. Mas essa questão das políticas públicas, por exemplo, que tem que ter ou não, eu acho que o que melhor garante que possa ter essas políticas públicas é a comunidade organizada, pressionando quem esteja no governo, dizendo, olha, aqui não tem saúde, a saúde na mão da Viva Rio não está funcionando, a gente não tem médico nos postos de saúde, a gente vai fechar aquela Avenida Brasil toda vez que alguém morre aqui, a mercê dessa merda desse posto de saúde, e a gente vai pressionar até que tenha outro tipo de sistema de saúde, e o Crivella, em vez de cortar, né, 15% no SUS e ter uma cobertura 15% a menos do que era, né, foi de 70% para 55%, o SUS, em vez disso, ele está lá tremendo, na verdade, a força das comunidades vai dizer, galera, a gente vai ter que manter e, na verdade, a gente tem que aumentar, porque a baixada toda vai vir aqui no centro e vai quebrar a porra toda aqui, porque a gente não está fazendo o nosso trabalho. Está me entendendo, assim, mais ou menos? Porque, como eu entendo a nossa influência sobre as políticas públicas, e, na minha opinião, são esses territórios aqui que se constroem enquanto territórios existentes nessa pegada, né, que conseguiriam fazer isso, construir-se nessa pegada. E já tem muitos exemplos, já teve muitos exemplos, e a existência das favelas em si é o melhor exemplo disso. Ninguém convidou nenhum morador da Maré de morar aqui. Inclusive, todo mundo falou para vocês, ó, vocês vão ser movidos, a gente cagou vocês. Quantas emoções na história das favelas? Quantas pessoas já foram? Se vocês forem passar na Leopoldo Bulhões hoje em dia, que teve remoção para fazer um parque metropolitano, que não chegou a existir nunca, as pessoas estão reconstruindo suas casas. Eu tenho certeza que muitas das pessoas ali conseguem construir ali porque mantiveram algum laço de vizinhança ali, e as pessoas ainda têm a memória, o território tem memória, e reconstroem suas casas. E aí, por que o Eduardo Paes quebrou os ovos e quebrou aquele território ali? Aliás, não vou mostrar agora, mas eu tenho uma parte que tem fotos aqui ali. Eu não sei se vocês conhecem, embaixo da linha férrea de Ourinhos, tem aqueles quiosques. Pessoal, de 4 em 4 quiosques tem alguém que vende uma Coca-Cola ali, né? Isso, quando foi inaugurado, o Cabral chamou de Rambla de Manguinhos. A Rambla é a rua principal turística de Barcelona. E aí ele falou, agora temos a Rambla de Manguinhos, que aqui vai, né, assim, viagem total. E aí viagem total para legitimar um ato totalmente violento de remoção, né? Mas aí as pessoas estão reconstruindo. Então a favela em si, sempre de novo, quando a gente cai, porque sempre cai, obviamente, um abismo um pouco assim, entendendo que as dominações estão predominando, as formas de dominação, a reprodução de formas de dominação, os discursos violentos, essa situação política atual que a gente está, o nosso vizinho que vota no Bolsonaro, né, o companheiro maconheiro da tabacaria que vota no Bolsonaro, né, o amigo negro que tem 2 filhos, vota no Bolsonaro, que era pequeno, paraquedista, sei lá, o que for. Isso é sempre um lado. E aí, novamente, também é interessante qual pegada a gente tem para analisar essas relações. Por exemplo, o conceito de hegemonia de Gramsci, no nosso ver libertário, muitas vezes ele não dá conta. Porque ele fica muito nessa superfície assim. E aí, por exemplo, James Scott vai ter uma formulação, né, da arte da existência, da dominação. Ele vai, por exemplo, falar dos discursos ocultos. O que as pessoas pensam por trás daquilo que falam, o que fazem o que falam, por exemplo. Eu sempre coloco esse exemplo, principalmente na universidade, evidentemente, quando a gente discute a relação entre prática e teoria, e a universidade mesmo propicia você defender uma ideia e na prática fazer outra. Isso é uma das críticas principais que vocês vão ter da maioria dos seus professores.
Da onde vem isso? Da objetivação do saber. A universidade, através da separação da prática e da teoria, possibilita que um cara lá vai falar contra o machismo e, na verdade, na própria casa dele, ele reprime a filha e a esposa. Porque separa uma coisa da outra. Aqui no meu coletivo, eu não vou conseguir fazer isso. Aqui na favela, com os nossos vizinhos, vai ser hipocrisia total se eu defendo uma coisa e faço outra. Então, a gente tem na favela muitos sujeitos que defendem ideias conservadoras, mas na verdade na prática de vivência é outra coisa. Da mesma forma que tem muitos meninos das classes médias pelo Rio que têm ideias altamente revolucionárias, porque em suas práticas são altamente conservadoras e machistas, por exemplo, porque não sabem nem lavar o prato, não sabem fazer feijão, porque tem alguém fazendo para eles. Né? Então tem essa coisa prática e teoria, por isso que a gente tem que reaproximar aquilo ali para nós, a nível da nossa subjetividade. Eu acho que buscar uma coerência maior. Eu acho que a gente está falando muito de uma falta de coerência entre essas esferas todas. E é claro que isso é cansativo pra caralho, porque no nosso próprio trabalho, né, que a gente faz aqui nos coletivos, aqui nas coisas, a gente vê que o tempo todo o particular, o familiar, o privado e o coletivo está sempre imbricado. Né? Se eu tenho estresse, sei lá, se eu tenho que levar, sei lá, tem estresse com a minha vizinhança, isso pode implicar em estresse no coletivo. Se eu não consigo organizar a minha vida particular, a cerveja vai estragar lá, enfim, é cansativo pra caramba, mas eu acho que a emancipação ela é cansativa necessariamente. Uma sociedade igualitária não é uma sociedade tranquila, onde todos se preocupam com o bem comum. Né? Ela é estressante pra caramba. Eu não acho que tem esse dia ali vai ser o paraíso para todos e todos vão viver bem. Assim, não. Todo dia todos vão acordar e se preocupar com. E é isso que é a lógica comunitária de vivência. Se preocupar com aquilo que acontece. Aí quando vem essa coisa de discutir políticas públicas e tal, aí a gente pergunta lá: você mora onde? É Laranjeiras. Você varre a calçada em frente ao seu prédio? Você já conversou com o gari dele, sei lá, pegar o lixo lá um pouco mais cedo? Você já se preocupou com a praça ali, né, do seu bairro, ela é construída? Não, nada. A relação da classe média com os seus bairros é meramente de consumo. A única coisa que eles conseguem decidir é quanto dinheiro eu tenho, o que esse dinheiro me dá em relação à cidade, onde eu consigo morar, que tipo de praça eu consigo tomar a minha cerveja. E aí é claro que cada vez menos conseguem estar nos espaços que gostariam de ter devido à gentrificação. Não é mais a Praça São Salvador que sempre dá para tomar cerveja. Só vai ter que ser o bar do Naná de vez em quando, porque lá a cerveja é mais barata. Sabe, esse tipo de coisa? E a classe média muitas vezes não consegue decidir sobre mais nada do que aquilo ali. Os bairros não propiciam isso para ela. Então quando tem essas jogam lixo, não, a favela mesmo, ela se preocupa com o seu espaço, com sua calçada, com tudo. Então isso para mim tudo está dentro dessa ideia de que é um território que realmente remete muito mais a uma sociedade tal qual a gente talvez deveria de viver do que um bairro de classe média ou alta. Aquilo ali não tem muito a ver com aquilo que eu acho que seria um desejo nosso de convivência, pelo menos na minha concepção. Falei muito de novo, peço desculpas. Vocês querem falar mais alguma coisa? Senão a gente pode ir tomar uma cerveja na loja e continuar o papo lá. Mas é claro que vocês ainda podem falar, mas eu vou parar agora. Olha só, estou no movimento social há 30 anos, depois terminando a ditadura, já teve movimento social. E a luta é incansável. Né? Eu conheci o Pino tem uns 6 anos, mais ou menos, por aí, a gente se conhece. E eu falo assim, que a respeito do método, eu não entendi muito bem, mas eu torço para que as coisas assim também tenham um bom êxito, esse é o meu desejo. A respeito do camarada Kima, né, eu tenho muito orgulho de ter uma pessoa como ele. Né? E tenho orgulho também de ver vocês todos aqui também, a maioria ligada à favela. Porque na maioria que a gente vê, na divisão da sociedade, ela é dividida em 3 classes: classe pobre, classe média e classe rica, né? E é um projeto capitalista que organiza a sociedade desse jeito. Tá? A sociedade não é espontânea, não, ela tem uma organização. E só que principalmente a classe pobre não sabe. A classe média também é muito ignorante, a classe média. Vocês não imaginam
a alienação da classe média. Como é que é? Entendeu? Apesar da classe média ter suas formações aí, a maioria de faculdade e tudo, mas é muito alienada, entendeu? Não se propõe a mover uma página. Né? Eu sou do movimento social, já falei aqui, quando terminou a ditadura, eu fui para o movimento social. Durante a ditadura não tinha movimento social. Né? E eu achava que, quer dizer, a gente vai pegando experiência, a gente vai aprendendo, cada dia eu aprendo coisa nova. Né? Não vou morrer aprendendo, tem que aprender muita coisa. Eu estou com 72 anos, mas vou morrer aprendendo. Mas então, quando eu entrei no movimento social, pouco tempo depois começaram a se articular os partidos, né? Não tinha grande ditadura, só tinha 2 partidos, e depois da ditadura se abriu para fazer os partidos que quisessem. E eu frequentava, nessa época eu frequentava o sindicato metalúrgico, e eu vi uma vez, peguei uma folhinha, um informativo, e era uma proposta de criação do PT. E eu morava nesse período, eu morava na favela de Jacarezinho, e eu estava em Manguinhos, já morava em Manguinhos. Morei 8 anos em Jacarezinho, 47 anos morava em Manguinhos. Eu já morava em Manguinhos. E eu achava que era uma boa, quer dizer, a fundação do PT e tudo, eu achava que era uma boa, porque ia para as comunidades, ia para as favelas, para as periferias, e fazer trabalho de base. Há 30 anos eu já pensava isso. E só que veio a primeira eleição, alguns candidatos, né, alguns candidatários, e foram para as favelas, mas tudo de volta. E depois subiu das favelas. Não tinha mais ninguém nas favelas. E precisou vir outra eleição, eles voltaram para as favelas de novo. Aí eu concluí, poxa, é igual aos outros. Não tem nada de diferente, é a mesma coisa. Tá? Então, estamos aí patinando nessa situação. O Brasil tem 35 partidos. 35 partidos. O Ricardo Porixá, na Bandeirante, que estava falando a respeito da proposta principal do Bolsonaro, é combater a corrupção e o crime organizado. Eu comecei a escrever uma mensagem lá para o Porixá, mas aí quando eu estava quase acabando de escrever a mensagem, toquei lá e apagou tudo. Aí eu não tive tempo de escrever. Mas era só, quando ele falou isso, que a proposta do governo combater a corrupção e o crime organizado, eu falei para o governo, quer dizer, não cheguei a mandar a mensagem, mas eu falei o seguinte, eu falei que ele devia explicar onde é que está o crime organizado, porque não é aqui na favela, não é na periferia, aqui está o crime desorganizado. Aqui está o crime desorganizado. O crime está organizado principalmente na sede, na sede do governo federal, em Brasília, né? E aí eu comecei colocando que só o partido são 35 quadrilhas organizadas. E mais 3 grandes quadrilhas, que é o executivo, o legislativo e o judiciário. São as 3 maiores quadrilhas organizadas do país. E essas quadrilhas roubam a nação toda. Né? E as pessoas acham normal essa bandadeira do padrinho do povo na cara do pau. Né? Mas então essa é a situação que a gente vive hoje. Mas olha só, então a questão que a Maria colocou aqui, do trabalho de base, eu vou falar um pouco novamente do Mali, porque eu já assisto aqui no Rio de Janeiro uns 30 anos pré-vestibular comunitário. Né? E é raro a gente encontrar algumas pessoas dessas que se formaram, né? E é raro a gente encontrar essas pessoas dessas na comunidade, tentando fazer algum trabalho, a gente não vê. Essas pessoas se formam e vão embora. Né? Então é o meu grupo de quando aqui na comunidade. Aqui tem muitos, a galera do pré-vestibular aqui. Parece que tem uma tendência, parece que ia ficar mais agora, uma formação política, dizer assim, forçada, né? Você tem a situação que está, força as pessoas a entender um pouco, buscar um pouco isso. Né?
Mas então a forma de controle da gente, né? O controle da sociedade, que eles falam que é sociedade, como na realidade não é sociedade. Sociedade é onde as pessoas são sócios. E o povo é sócio de quê? Nós somos sócios de quê? Só para produzir a riqueza e entregar para eles? Produzir a riqueza e entregar para eles? Não tem como, não é uma coisa mentira. Não existe sociedade. Existem 3 classes. Mas e a classe média? A classe média ela administra a classe pobre. E a riqueza vai para os bilionários. E a gente tem, no Brasil, tem 6 grandes empresários, 6 maiores bilionários do Brasil. Eles têm a economia de 100 milhões de pessoas, a metade da população do Brasil. Um deles é o Paulo Lemmer, o dono da Brahma, né? Da América. Então, as pessoas vivem anestesiadas pela classe média, que é a classe média que controla os meios de comunicação. E controla legal a classe média. E as pessoas não vê. Lá na favela da Cari tem um centro social lá no Delay, e tem uma faixa lá no cartaz, lá na parede, está escrito assim, informado pela mídia e desinformado é. Informação, se não for alternativa, é privada, é de Estado. Mas então, a questão de controlar a gente é uma ciência, usa a ciência, e a gente não entende nada de ciência. Então a ciência principal para controlar a gente é a ideologia. A ideologia é uma palavra que vem do latim, ciência da ideia, né? Então a ciência de controlar a sociedade. E as pessoas acham normal, as pessoas acreditam em mentira, conforme a pintada do Bolsonaro, o festival de mentira, e as pessoas são. Quer dizer, não é só a política não, mas a política é um veículo pesado para pulverizar mentira e implementar o projeto deles. A esquerda não oferece nenhuma proposta para o povo. Não existe esquerda, nunca existiu esquerda no Brasil. Houve no passado algumas pessoas de esquerda, Luiz Carlos Silvestre, o agora dizer, alguns outros aí, mas essa esquerda de hoje aí, a direita agradece. A direita agradece a esquerda dessa. Porque essa questão da corrupção está no projeto do capitalismo. Ela não apareceu por acaso, está no projeto, tudo projetado. As dívidas, né? Não sei se alguém já vai falar no livro do protocolo sabacial. Então, nesse livro, eles falam como controlar a sociedade. Com religião, com educação, com a mídia, né? Futebol, né? Duas coisas, 3 coisas básicas para controlar o futebol, a religião e a mídia, né? Isso aí resolve. Então tudo que está acontecendo é um projeto. Então o projeto é de deixar as pessoas, acomodar as pessoas. Você vê que, por exemplo, estou há 30 anos fazendo um movimento social e a gente continua patinando, né? Então as pessoas não conseguem ver a saída. A gente vê qual é a saída, mas a pessoa não vê, né? Uma coisa básica para controlar. São 2 coisas básicas para controlar: é a mentira e o medo, né? É a mentira e o medo. No dia 11 aqui no Manguinho, no dia 11 a polícia começou a dar tiro lá na minha rua, e a rua faz caminho democrático na Igreja Universal. Ele chega ali e começa a dar tiro lá para dentro da favela. Em outubro do ano passado, num desses tiroteios, entrou 3 balas dentro da minha casa. E a minha casa fica a uns 30 centímetros onde eles dão tiro. E 3 balas, uma bala na canaleta da janela e 2 balas dentro do guarda-roupa. E eu já tentei fazer alguma coisa, fiquei desesperado, fui lá na cidade da polícia, que fica em frente lá, mas o cara mandou ir na polícia, né, fazer registro lá, ou na ouvidoria, eu não fui em lugar nenhum. Então, no dia 11 agora aconteceu um tiroteio no mesmo local.
Não foi nenhuma bala lá em casa. Eles ficaram mais tempo dando tiro, mas era menos tiro, era mais demorado. Passava-se uns 10 minutos, mas estava dando tiro todo. E nesse era um domingo e eles ficaram a noite toda na favela, dando tiro na favela. No dia seguinte, mais 2 pessoas moram. E tem as mães de Manguinho, uma meia dúzia mais ou menos, que elas se juntam e participam, faz atividade, faz atos, né, contra a violência e tudo. E no dia seguinte, na segunda-feira, uma dessas mães, que o filho foi assassinado tem uns 3 anos mais ou menos, né? No dia seguinte ela passou mal, teve um infarto e teve morte fulminante. Então é o terrorismo psicológico, né, que enfraquece as pessoas, eles sabem disso, enfraquece as pessoas e as pessoas ficam inertes, as pessoas não reagem a nada, né? Então isso é básico, manter as pessoas aterrorizadas. E quem aterroriza as pessoas são pessoas da própria classe, o policial da própria classe. Então usam nesse livro do protocolo de estado falando, as pessoas para segurança tem que ser tirada das próprias pessoas. Então a mesma coisa durante a escravidão, fazer a mesma coisa. Durante a escravidão, os jesuítas, né, evangelizavam o negro e o índio, né? Quer dizer, tudo com a mentira. Eles falavam para ele que tinha uma alma e ele teria que ser obediente para poder morrer e ir para o céu e ser lá no céu. Só quando ele estava falando português, chamava o dono dele e levava, falava, pode levar, está tudo pronto. Aí o cara já indicava aquilo lá mais obediente, o cara já estava observando, dando dica para o dono dos escravos. E aqueles já iam para tomar conta dos outros escravos. Então hoje é a mesma coisa, a polícia faz a mesma coisa, ele recruta as pessoas da nossa classe para poder tomar conta, para poder controlar a gente. Tá? Então eu não sei assim, o trabalho prático a gente para romper esse cerco, tá entendendo? Eu não vou parar, eu tenho 72 anos, mas até eu poder caminhar não vou parar, né? Tem algumas propostas meio malucas aí, não sei. Né, que eu estou aqui com outras pessoas aqui, já articulando já algum período aí, muito tempo aqui, né? A gente botar uma mesa na rua e ficar o dia todo na rua, assim, de 15 dias a gente ir para a rua. E essa ideia já nasceu já há algum tempo e no mês de agosto teve um evento lá na Fiocruz, um evento grande, tinha 6 mil pessoas, 6 mil e poucas pessoas, um congresso de saúde, eu esqueci o nome do congresso. Abração sobre saúde. E eu participei lá e no sábado, fui 4 dias. No sábado nós fizemos uma atividade lá na Grama, né? E bolamos lá um café comunitário, né? Da Grama, 8 horas da manhã. E arranjamos som, arranjamos mesa lá e tudo. E deu certo, né? Participou umas 80 pessoas mais ou menos. E saiu algumas propostas lá, e uma proposta, que eu já tinha essa proposta já, publicado essa proposta já há algum tempo. Aí nasceu dessa proposta a gente levar aquele café comunitário para a favela. Então foi aprovada, só que estou esperando a gente se reunir, até hoje não consigo fazer uma reunião do grupo bom, 80 pessoas, né? Umas pessoas assim mais diferentes, né? E eu estou cobrando, mas eu vou, quer dizer, se é o café eu não sei, tá vendo? Mas o café foi uma proposta que apareceu lá. Quando começar a ir para a favela, uma faixa assim, com as coisas assim bem direta, né? Mas desculpa, eu estou demorando muito tempo. Mas então só fechando, né? E tem algumas pessoas também que estão comigo essas ideias, né? Então, isso seria a gente para a favela e fazer esse tipo de trabalho, ficar conversando com as pessoas. E o assunto, a gente não bolar o assunto assim, um assunto pequeno, mas bem direto. Outra coisa também, a gente invadir também os trens, o metrô, e sair conversando, falando, denunciando a causa da miséria. Entendeu? E é isso. Valeu. Mais uma vez, fico satisfeito desse pessoal novo aqui, junto com você aí, parabéns aí. Valeu.